Eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesse texto do Evangelho de João. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá, no capítulo 11, no verso 38, do verso 38 ao 45. Eu quero compartilhar com os irmãos como a Páscoa pode mudar a nossa vida e mudar a nossa visão a respeito do Senhor. A Páscoa, ela começa a ser celebrada não lá por Jesus. Jesus, na verdade, estava celebrando já a Páscoa. A Páscoa, ela começa a ser celebrada pelos judeus na saída do Egito. Depois de mais ou menos 400 anos de cativeiro, a Bíblia diz que Deus, com mão forte e poderosa, ele chega ao tempo em que ele vai livrar Israel da sua prisão. Êxodo capítulo 3, verso 13, o escritor ele diz: disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste dia em que saístes do Egito, da casa de servidão, pois foi com mão forte que o Senhor os tirou de lá. Então a Páscoa é uma celebração de libertação, de transformação. Eles saem de um lugar de subjugo, de prisão, de trevas, de escravidão, e eles saem para uma terra que Deus prometeu, uma terra que emanava leite e mel. Então a origem da Páscoa é uma mudança física de um lugar para outro. A essência da Páscoa é a mudança de um lugar de servidão, de um lugar de escuridão, de um lugar de trevas e sofrimento, de um lugar onde o povo não tinha vontade própria, porque escravo não tem vontade própria. E eles saem para uma terra que o seu Deus lhes prometeu, e é uma terra tão maravilhosa que o próprio Deus ele diz que emana leite e mel. A Páscoa lembra o anjo da morte, quando o anjo da morte veio para buscar os primogênitos na terra do Egito, e aonde tinha a marca do sangue do cordeiro, o anjo da morte pulava naquele lugar, não entrava naquele lugar, porque o sangue impedia que a morte entrasse naquele lugar. É isso que Moisés está dizendo, lembrem-se disso. Lembrem-se das pragas que Deus efetuou, de como Deus castigou. Lembrem-se de como o que Deus teve que fazer para que vocês saíssem de um lugar de trevas para um lugar que emanasse leite e mel. E no registro bíblico é a única vez que se refere à Páscoa como uma mudança física de lugar. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, no verso 17, ele diz: tudo isso, todo o Antigo Testamento, as Escrituras na Antiga Lei, ele diz, tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ele está dizendo, as figuras do Antigo Testamento, o que acontecia no registro do Antigo Testamento, são figuras daquilo que viria a ser perfeito. São representações daquilo que haveria de acontecer a partir do novo, e assim a concretização. Nós veríamos por figuras, por sombras, mas a efetivação de tudo aquilo se concretizaria na vinda de Jesus. Está me entendendo, irmão? Diga amém. A Páscoa judaica, a saída do Egito, é a sombra de algo perfeito. São sombras do que realmente aconteceria, são lembranças, nós chamamos na teologia de tipos, de uma mudança que Deus efetua na vida do seu povo com mão forte, tirando de um lugar e colocando em outro lugar. Nós vivemos essa Páscoa. Jesus nos trouxe uma Páscoa com um significado ainda mais forte, ainda mais poderoso, porque agora a mudança não é de um lugar para o outro, a mudança é da morte para a vida. E é interessante que essa mudança, ela não se efetiva de forma física, não por enquanto, porque nós ressuscitaremos um dia. Aqueles que foram antes de nós ressuscitarão um dia. A morte não mais haverá. Diga glória a Deus. Mas por enquanto, essa mudança que
que a ressurreição de Jesus ela nos oferece, não é uma mudança física, não é uma mudança de lugar. Nós não saímos daqui para ali para que nós nos sintamos bem. Nós não saímos daqui para ali, para uma terra que manasse leite e mel. Não, a mudança agora efetivada, ela acontece no reino espiritual, ela acontece em nós. Nós saímos das trevas para a luz. Nós saímos da morte para a vida. Nós saímos da prisão, como nós cantamos, para a liberdade em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém, irmão? Então, para nós, tudo permanece igual, tudo muda. Dá para entender isso? Tudo permanece igual. Nós estamos vivendo a mesma coisa, todos os dias. É o mesmo céu, é o mesmo sol. Mas quando Cristo nasce no seu coração, todas as coisas mudam, porque você vai das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque quando nós olhamos para o texto que nós vemos, irmãos, nós percebemos que os elementos da Páscoa estão presentes hoje. Os elementos da Páscoa estão presentes na nossa vida hoje. Hoje nós temos o faraó. Hoje nós temos os milagres que Deus executa para libertar o seu povo. E hoje o libertador está mais presente do que nunca. E hoje o libertador nos encaminha numa jornada para Canaã celestial. Aleluia. Aleluia. Nós estamos caminhando atrás de Cristo e Ele nos guia para uma terra prometida. Mas fisicamente, não se engane, nada muda. Espiritualmente, tudo é diferente. Nada mudou com a morte de Lázaro. As pessoas que foram para lá, as pessoas que foram para visitar as irmãs, a vida delas nada mudou. As pessoas chegavam, choravam, talvez comovidas pelo choro das duas irmãs, mas em nada isso afetou suas vidas. A vida continuou a mesma coisa. A vida das pessoas continuou da mesma forma. Mas na vida daquelas duas mulheres houve uma ruptura. Quando uma má notícia bate à nossa porta, quando nós estamos tudo bem. Quando à noite o telefone toca. Quando uma má notícia chega na nossa casa, fisicamente nós continuamos. Fisicamente o mundo continua, as coisas continuam, mas nós, olhe para cá, mergulhamos em trevas. Marta e Maria mergulharam em trevas. Mergulharam em trevas tão profundas, a ponto de que o texto que nos apresenta fez com que Jesus se agitasse em espírito pelo sofrimento delas. Talvez você entrou aqui hoje semelhante a esse fato. Eu olho para você aqui hoje, você está feliz. Eu olho para você, você está bem vestido. Eu olho para você, você está bem afeiçoado. Está bonito. Mas há trevas. Porque tem um problema não resolvido. Porque tem algo que está te aprisionando. Porque talvez seja mágoa, talvez seja preocupação, talvez uma doença tenha batido a porta da sua família, talvez um mal tenha se chegado, e talvez você agora está com o seu rosto resplandecente, mas o seu coração está em trevas. São essas trevas que eu quero compartilhar com os irmãos. São essas trevas que a Páscoa nos trazendo para nós hoje pode efetuar uma mudança. E você pode ter entrado aqui sob o jugo de Faraó, mas pode sair daqui libertado pelo grande libertador do Senhor, que é o Senhor. São essas trevas que vêm sobre nós e que fisicamente não muda nada. Essa mudança ela não ocorre de lugar para lugar, ela ocorre dentro de nós. Jesus deu um novo sentido à morte e vida. Jesus deu um novo sentido a trevas e luz. Jesus deu um novo sentido porque Ele venceu a morte. Aleluia. Permanecemos no mesmo lugar, mas mudamos completamente. O verso 21 e o verso 22 do texto que nós lemos, verso 21 e o verso 22 diz assim: disse pois Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. O pecado, irmãos, a situação de trevas, ela produz confusão, ela produz
trevas, você perde o real sentido de todas as coisas. Preste bastante atenção aqui. Eu gostaria que você se esforçasse e tentasse sentir a dor que essas duas mulheres sentiram naquele lugar. A dor agonizante da perda, da incapacidade de fazer alguma coisa. Porque a dor, ela não é só agonizante por causa da perda, ela também é agonizante porque mostra a nossa incapacidade diante de certas situações. E quando você está diante de algumas situações que você não pode fazer nada, a agonia é ainda maior. E quando nós olhamos para o texto, verso 21, verso 22 e o verso 24, nós vamos ver uma pessoa confusa entre decepção, fé e confusão. Olhe para o texto do verso 21, ela diz de forma decepcionada. O verso 21 mostra a expressão de uma pessoa decepcionada. Mestre, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mestre, se o senhor tivesse chegado mais rapidinho, se o senhor tivesse agido mais rápido, tinha dado certo. Mas do verso 22, ela tem uma fagulha de esperança. Mas também sei que agora tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Quando você vai para o verso de número 24, mais uma vez ele diz, teu irmão ressurgirá, no verso 23. E ela volta de novo à decepção e à confusão. E ela diz, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Ela não acredita, ela diz, Senhor, se o Senhor tivesse chegado, Senhor, mais um minutinho, ele teria vivido. Mas eu sei que o Senhor pode fazer tudo. E Jesus disse, se você crer, você vai ver a glória de Deus, o seu irmão vai ressuscitar. E ela diz, eu sei, lá no último dia. Porque a tribulação, as trevas, eu estou correndo, irmão, porque eu tenho pouco tempo hoje. A tribulação, as trevas, elas produzem a desorientação. A dor tem a capacidade de desorientar. E a dor, veja bem, meus irmãos, assim como no Egito, quando o diabo atormentava o povo e chegava um profeta no meio do povo e dizia, um dia Israel será libertada do Egito. Então aquelas pessoas, porque foram 400 anos, então aquelas pessoas que moravam lá diziam assim, vai libertar o quê? Quem é mais forte do que Faraó? Faraó era o homem mais poderoso na época, o Egito era a terra mais poderosa na época. Quando a situação de trevas entra na vida de alguém, produz perturbação e a pessoa não consegue enxergar a capacidade e o poder que Deus tem para libertar. E a morte é o principal aguilhão na terra, a lembrança principal de que o pecado está presente no mundo. Quando nós olhamos para o verso 33 e no verso 35, a angústia de Jesus é visível. A cena que Jesus está olhando ali, presbítero Geraldo, ela perturba Jesus. Verso 33, vendo a Jesus chorar, bem assim como os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e se comoveu. Aquela cena perturbou, aquela cena o deixou meio que angustiado com aquilo que acontecia. E no verso 35 nós vemos o ápice disso, quando ele diz, Jesus chorou. Na verdade, Cristo não estava vendo somente seu amigo que estava morto. Cristo estava vendo muito além. Cristo estava vendo, meus amados irmãos, o preço do pecado sendo cobrado, o fim da vida. Lázaro não representa só um amigo de Jesus, Lázaro representa a humanidade sem saída, perdida. Lázaro representa a mim e a você, nós vamos morrer. E esse não é o plano de Deus, e isso incomoda a Deus, e isso não traz satisfação ao coração do Senhor. E Jesus chorou. Jesus chorou não só porque viu Lázaro, Jesus chorou porque me viu, Jesus chorou porque ele viu, Jesus chorou porque viu uma humanidade que poderia ter tudo, mas escolheu viver na devassidão do pecado. Jesus chorou quando chorou ao ver Jerusalém, Jesus chorou ao ver toda essa coisa em que o homem pode ter uma vida melhor e não tem por causa do pecado. O pecado é a lembrança presente, aliás, a morte
é a lembrança presente de que nós somos pecadores. Tiago capítulo 1, versos 15. Tiago ele diz: a cobiça, depois de haver concebida, dá a luz ao pecado. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. E não é a primeira vez, olhe para cá, que essa situação comove o coração de Jesus. Lucas capítulo 7, versículo 13, a Bíblia diz que ele vai entrando numa cidade chamada Naim. Quando ele vai chegando na cidade de Naim, ele cruza com um cortejo de uma mulher viúva, trazendo seu único filho para ser sepultado. Verso 13, ele diz: vendo-a o Senhor, compadeceu-se dela. Então olhe para cá. Quando você for ferroado pelo aguilhão do pecado, que é a morte, quando as trevas repousarem sobre sua vida, sobre sua alma, e a única coisa que os seus olhos veem é a limitação e a incapacidade de sair daquela situação, lembre-se de uma coisa: nosso Deus nos retirará desta situação com mão forte e poderosa. Tudo pode permanecer como está, mas tudo mudará. O dono da vida diante da morte, aquele que lá em Gênesis formou com suas mãos aquilo que lhe era como coroa da criação e o colocou para viver eternamente, agora está diante de uma cena, uma das cenas que eu creio sejam as mais perturbadoras nesse mundo, que é a morte. Podemos nos preparar anos, podemos nos preparar como for, quando ela vem, ela causa dor e perturbação. Mas o dono da vida, olhe para cá, meu irmão, diante da morte, diante do choro incontido de uma mãe sofredora, diante de tudo isso, ele olhou e disse: mulher, não chores. Você vai sair da morte para a vida. Você vai sair das trevas para a luz. E o dia em que ficaria registrado na sua memória como o dia mais doloroso da sua vida será o dia mais feliz da sua história. Diga amém, meu irmão. As trevas do Egito estão enegrecendo os corações. Nós vivemos numa época tão angustiante, tão agoniada, nós não conseguimos ter gozo, ter paz. A nossa alma, se nós não tivermos cuidado, a nossa alma entra na aridez. Nós já sentimos aqui a dor de Maria e de Marta. A maioria de nós já sentiu essa dor. A dor da perda, a dor agonizante da incapacidade. O que elas podiam fazer, elas fizeram. Chama Jesus. Betânia ficava bem pertinho de Jerusalém, cerca de 3 quilômetros, algumas poucas horas, Jesus chegaria, mas a Bíblia diz que ele demorou 4 dias. Em poucas horas ele chegaria, que eram 3 quilômetros. Nós, veja bem, irmão, ninguém sai. A incapacidade de Marta e Maria, porque ninguém sai da sepultura sozinho. E havia-se um pensamento que até o terceiro dia, o espírito ainda poderia voltar ao corpo. Então naquela época não existiam velórios como nós temos hoje. Assim que o morto expirou, o enrolaram e o colocaram dentro do túmulo. E ficaram rodeando o túmulo, porque a qualquer hora o espírito poderia voltar. Mas já era o 4º dia. Quando o texto diz que já era o 4º dia, significa que não havia esperança nenhuma que Lázaro voltasse. Está me entendendo? Diga amém. Amém. A esperança daquelas mulheres era Jesus. Verso de número 3 do capítulo 11. Veja o que o texto diz. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Elas mandaram chamar Jesus. Elas mandaram chamar Josué. A situação está difícil. Quem é que pode resolver essa situação? Só Jesus. Só Jesus pode salvar Lázaro. Olhe para cá, está calor?
Meta frio aí, Josué, no povo. Os irmãos estão se abanando. Pode virar a temperatura de freezer, eles gostam. Amém, irmão? Amém. Você vai sair daqui, quando sair ali o óculos vai embaçar. A esperança era Jesus. Veja, vá para o verso 20, irmãos. Você está com sono? Diga amém. Se estiver com sono 10h30, 11 horas, irmão. Eu vou refazer a pergunta. Quem está com fome, diga amém. Agora sim. Agora está certo. Verso 20. Aqui tem uma coisa interessante. Olhe para cá. Elas estavam em casa. Os mortos eram sepultados fora da vila. Não ficava dentro da vila porque era impuro. Então, olhe para cá. Os corpos ficavam lá de fora. Do verso 20 ao verso 22, verso 20, diz assim: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Ela levantou e correu. Amém? Ela sai de casa, levanta. Por quê? Porque Jesus chegou naquele lugar. Ele estava morto, Lázaro. Quando ela sai, levanta e Jesus chegou, automaticamente ela corre. Quando ela sai de casa para encontrar Jesus, Jesus ainda está fora de Betânia. E quando ela vai à procura de Jesus, sabe por onde ela passa? Na frente do túmulo onde Lázaro estava. E quando ela lembra de Jesus e corre para ter, e a esperança nasce e ela vai, quando ela vai no meio do caminho, ela vê o túmulo. Quando ela vê o problema, ela esmorece. E aquela mulher que... Olha, irmão, se fosse só reclamar que Jesus não havia chegado, para que correr? Se ela correu, é porque havia uma fagulha de esperança no coração dela. E aqui nós tiramos uma lição, que é um clichê. Hoje eu estou cheio de clichê, né? Aquelas coisas que os pregadores sempre falam. Não olhe para o tamanho do seu problema. Foque no tamanho do seu Deus. Porque se você olhar para o seu problema, você vai diminuir o seu Deus. Como é que eu vou sair do Egito? Ora, Faraó é poderoso, mas acima de Faraó está o rei dos reis. Faraó é rei, ele é rei dos reis. Faraó é general, ele é general dos generais. Faraó é senhor, ele é senhor dos senhores. Mas nós olhamos para o tamanho do problema e diminuímos Deus. E Marta chega com esse mesmo pensamento. No verso de número 28, capítulo 11, verso 28, ele diz: tendo dito isso, ele diz a Maria, diz a Marta, perdão: olhe, teu irmão vai ressuscitar. E ela diz: Senhor, mas no último dia, se creres, verás a glória de Deus. Ela se enche de esperança, ela corre de volta para casa e ela procura Maria e diz: Maria, o mestre está aqui e te chama. Diga amém, irmão. Se anime aí. Verso 29, já pensou se você escutasse isso? Wellington, o mestre está aqui e te chama. Aleluia. Daniele, o mestre está aqui e te chama. Nós sairíamos correndo do mesmo jeito que esse homem correu, que essa mulher correu. E no verso número 29, olhe, ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Esses textos mostram uma coisa, olhe para cá, que havia esperança no coração dessas duas mulheres. Por mais que sua fé esteja abatida, por mais que você esteja triste, por mais que a notícia seja ruim, nasce uma fagulha de esperança no seu coração. Sabe quem é que coloca essa esperança no seu coração? O Senhor Deus Todo-Poderoso. Mostre uma fagulha de esperança dizendo a você: há uma saída, a saída é por ali, levante-se, vá e você vai sair. Aleluia.
Eu não imagino que elas acreditassem que Jesus ressuscitaria Lázaro. Eu não imagino. Mas eu imagino uma coisa, que elas tinham uma certeza de que Jesus poderia fazer alguma coisa. Não importa o que fosse, não importa como fosse, Ele faria algo e aquela situação mudaria. Aleluia, meu irmão. Glória a Deus. Mas cadê Jesus? Está quente ainda? Cadê Jesus? Olhe para cá, irmão. Só levante a mão. Eu tenho 7 minutos para terminar. Só levante a mão quem já teve esse pensamento. Onde eu no meio dessa tormenta, aonde está Jesus? Eu já tive esse pensamento. Levante sua mão se você já teve esse pensamento. Aonde está Ele? Aonde está Ele que não chega? Aonde está Ele que não estende a mão? Aonde está Ele que eu não escuto? Aonde está Ele que eu não vejo? Eu preciso de um sinal, eu preciso de alguma coisa. Onde está o Senhor? Marcos capítulo 4, verso 38 diz que essa sensação que você sentiu, que eu senti, nós não sentimos sozinhos. A Bíblia diz que os discípulos estavam no barco, o barco estava sendo açoitado, eles olhavam para um lado, Jesus estava deitado, dormindo. Ele disse: Senhor, o Senhor não se importa, nós estamos morrendo e o Senhor está dormindo. O mestre não dormita. O salmista diz: eis que não dorme, nem cochila aquele que te guarda. 3 quilômetros em 4 dias. Nós dizemos: Deus está demorando. Ele não está demorando. O tempo que Ele demorou a chegar corresponde à grandiosidade do pecado, do milagre que Ele vai executar. Lázaro, levanta, está doente, o Senhor te concede saúde, fica de pé. Era milagre, irmão? Era milagre. Era milagre. Mas chegar na porta do túmulo, depois de morto 4 dias, mandar tirar a pedra do túmulo e dizer: Lázaro, venha para fora. Aleluia. As cadeias da morte e do inferno se quebraram para obedecer à voz do autor da criação. Você entende isso? Diga amém. Depois de 400 anos chegou a vez de Israel. Depois de 38 anos chegou a vez do paralítico de Betesda. Talvez depois de 2 anos chegou o seu dia. Talvez depois de 30 dias chegou o seu dia. Seu dia pode ser hoje. A sua Páscoa pode ser hoje. A mudança pode ser efetivada por Ele hoje. Aleluia, irmãos. Passando da morte para a vida, e eu vou encerrar. Do Egito para a terra prometida. Do inferno para o céu. Da dor para a alegria. A mudança de quadro é dramática, irmãos. Num dia, elas estão presas à dor da morte. No mesmo momento, há júbilo, festa e glorificação. Você entende isso, irmão? Amém? Salmo 30, verso 11. Converteste o meu pranto em folguedos. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus, Deus meu, graças te darei para sempre. Aleluia. É no piscar de olhos. Eu vou encerrar. No mesmo lugar, onde havia dor e pranto, Ele faz ter riso e festa. Aleluia. Ele não muda de lugar. Você viu que Ele não muda de lugar? Ele não muda de lugar, é Betânia. Aleluia. Aleluia. Betânia pode ser a sua casa hoje. Betânia pode ser a sua família hoje. Do mesmo jeito, da mesma forma,
mas uma transformação radical para a glória de Deus. Um dia comum para todos aqui. É um dia comum. Para você vai ser um dia diferente. Sabe o que aconteceu com aquelas pessoas que estavam chorando em Betânia? O texto diz: uns ficaram ali na casa delas, talvez comendo lanche. Outros correram para os fariseus para fofocar. E aí eu quero abrir um parêntese. Tem pessoas que mesmo diante de grandiosos milagres, elas perdem o tempo com a maldade. Com a maldade. E eu sofri muito esses dias. Sofri com uma maldade. Uma maldade que fizeram. Eu subi ontem para Gravatar, num treinamento de pastores. O pastor Lucas me chamou para ministrar os pastores e eu fiquei o dia ministrando. Subi com o coração doído, desci com o coração doído, pela maldade que fizeram. Estávamos aqui, eu vou ser bem breve, estávamos aqui na festividade com o nosso reverendo, e eu agradeci a Deus, e disse que a minha esposa era 60% no meu ministério. Eu disse dentro de um contexto de acolhimento. Quem estava aqui, levanta a mão e diz amém. Eu disse, ela sabe receber, eu não sei. 60% é ela, 40% sou eu. Eu não sei receber ninguém. Eu boto sujeito para dormir na cozinha e eu digo a ela, quem vier, como que tem? Todo homem é assim, né? E aí uma pessoa maldosamente, saiu espalhando, dizendo que eu coloco a minha esposa acima de Deus. Que eu digo que 60% é ela e 40% é Deus. Sabe o que é isso? Maldade. Não tem outra explicação. Tem outra explicação? É maldade. É maldade. E me pegou numa brecha da armadura que eu não tinha fechado. E me feriu. Algumas pessoas aqui no texto, ao invés de se alegrarem com Marta, vinha cá, Marta, ô Lázaro, o que foi que você viu lá, Lázaro? Se alegrar, irmão, olhe para cá. Eu já perdi pessoas que eu amo. E numa dessas perdidas, eu não ia falar sobre isso, porque a gente tem que falar de vida. Mas numa dessas situações que eu perdi alguém que eu amava, eu ia viajando no carro e eu tentava mentalizar a seguinte coisa: foi errado. É uma notícia errada. Daqui a pouco vão ligar para mim e vão dizer assim: não, está vivo, não morreu. Foi um acidente, eu me enganei. E eu daqui para Mossoró fiquei mentalizando aquilo. Só que quando eu cheguei lá não foi. E eu ficava esperando que de alguma maneira, não sei se você, talvez seja loucura minha, que de alguma forma ali, de algum momento, ele se levantasse daquilo. Fosse uma infeliz coincidência, fosse uma doença, fosse alguma coisa. Mas eu queria que se levantasse. Porque se a pessoa se levantasse daquela situação, irmão, eu acho que eu saía gritando no meio da rua: glória a Deus, aleluia, louvado seja Ele. Aleluia. Você sente isso? É essa dor que essas mulheres sentiram. Uma dor cortante, dilacerante, que rasga a alma, e de uma hora para outra, aleluia, aqueles a quem ela amava saiu andando de dentro do sepulcro. Eles abraçaram, choraram, se alegraram. Se alegre com o que Deus está fazendo. Arabá, se cantarabá, iribá cantará, se terei cantarabá. Oh, aleluia, essa vida é ruim. Essa vida é cheia de dificuldades, mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu fecho meus olhos e me lembro que Paulo disse: ao ressoar da trombeta, aqueles que dormem ressuscitarão. Aleluia, porque se ele morrer, se ele ressuscitou, eu ressuscitarei. Se ele voltou, eu voltarei. E aqueles que foram antes de mim, eu os abraçarei. Aleluia.
Eu fecho meus olhos e me concentro nisso. Não sofra nessa manhã. Não sofra por aqueles que o Senhor recolheu antes de você. Se alegre, porque eles estão guardados pelo Senhor. E naquele dia Ele chamará o nome e dirá: venha para fora. E eles virão vivos, alegres, glorificando ao Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia! A esperança nasce hoje. A esperança nasce hoje. Ela renasce no seu coração hoje. Ela não renasce porque eu estou falando. Ela não renasce como positivismo que as pessoas falam. Ela renasce porque a palavra de Deus declara nesta manhã que aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão, e aqueles que creem nele nunca morrerão. Aleluia. 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 Cantarabá. Siquei cantarás. O dia, e eu vou encerrar com isso, o dia que ficaria registrado na alma daquelas mulheres como um dia triste, como aqueles dias que a gente não quer nem passar, como aqueles dias que eu quero esquecer, seria um dia desses na vida delas. Mas o Senhor, Alex, o Senhor disse: hoje não. Hoje o que é trevas, eu vou transformar em luz. Hoje não. Hoje não. Eu quero convidar você, meu irmão, você, minha irmã, a ousadamente acreditar em meio à adversidade. Você olha com seus olhos, está tudo igual. Você vai sair daqui hoje, você vai olhar com seus olhos fisicamente, vai estar tudo igual. Talvez o caroço que apareceu e você não disse a ninguém. Talvez a dor que surgiu e você não disse a ninguém. Vai estar tudo igual. Mas eu vou dizer um negócio para você nessa manhã. Pela autoridade que o Senhor me concede nessa manhã, pelo Espírito de Deus, eu quero dizer uma coisa a você. Pode sair daqui parecendo igual, mas tudo será diferente. Ele mudará.